Olá, graça e paz. Romanos capítulos 22, aliás, capítulo 8, versículos 22 a 25, diz assim: Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Nós queremos divagar um pouco sobre a ideia daquilo que nós poderíamos chamar de a paciência que nos constrange a nos mover em direção a um propósito. E o propósito é que a gente tem como ser humano diante de nós um desafio. E é um desafio que não só soa como um desafio, mas ele está diante de nós também como um mandamento de Deus. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre situações que nos levam a pensar sobre a nossa situação diante de Deus. A primeira ideia que nós poderíamos destacar nesse texto está no versículo 24, que diz assim: porque somos salvos pela esperança. Olha só, somos salvos. Essa ideia de ser salvo, e Paulo está se dirigindo aqui a uma comunidade, e ele tinha certeza de que aquilo que ele passou para aquela comunidade, aquilo que ensinou para a comunidade, era uma grande verdade. Ou melhor, eles haviam abraçado as verdades passadas por ele. Verdades essas que desafiou eles a continuar a caminhada e influenciar outros a fazer essa caminhada. É interessante que ele coloca como bem assim, nítido, bem claro, né, a ideia. E ele fala de forma muito categórica: somos salvos. Somos salvos. Você está dentro desse pacote? Você está dentro dessa ideia de que você é salvo? Em Jesus você é salvo? Hoje em dia há muita dúvida com relação a isso. Muitas pessoas não sabem que no momento em que eles abraçaram a fé ou entregaram sua vida a Jesus, eles foram salvos. Eles não têm ciência disso, não conseguem entender isso. Mas o fato é que fomos salvos. No momento em que nós nos envolvemos com Jesus, e Paulo deixa isso muito claro também em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só que situação, né? As coisas velhas, é difícil, né, a pessoa entender isso, né? Aquele Richard Gere, ator famoso, né? Quando ele esteve na Bahia, ele fez uma declaração: eu não consigo entender por que uma pessoa rouba, mata e depois ela tem a coragem de dizer que é salvo. Em outras palavras, que é uma pessoa de Deus agora. É exatamente isso que Paulo nos conclama a pensar sobre a ideia de que, uma vez em Cristo, as coisas velhas são jogadas por terra. Miqueias, capítulo 7,
fala que Deus pega tudo e joga e faz como com uma bola de ferro e joga no mar, e aquilo vai para as profundezas do mar. Tudo que for horrível que você cometia diante de Deus coloca no esquecimento, Ele joga no fundo do mar, Ele planta isso em algum lugar para que ninguém veja mais, mas veja daquela plantação uma nova planta, que é a nova criatura em Jesus. E é interessante que Paulo fala no versículo 24 que nós somos salvos pela esperança. A esperança, você tem esperança? Você tem essa esperança de que Jesus está vindo para te buscar? Alguns costumam dizer, ele está com a mão na maçaneta da porta. Ele está prestes a abrir a porta e vir ao nosso encontro, arrebatar a igreja, tirar a igreja dessa situação de sofrimento, de dor e de dor, né? É interessante que as pessoas não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender isso, mas leia a Bíblia e você vai entender. Esses dias eu perguntei para um garoto, numa palestra, eu perguntei assim, hoje nós vamos falar sobre a pergunta, quem é Jesus? E eu gostaria de saber de alguns aqui, aliás, se alguns aqui iriam dar, qual a resposta alguns aqui dariam. E aí eu olhei para um garoto e já perguntei para ele, você, quem é Jesus para você? E ele disse para mim, como assim? E deu um sorrisinho, como assim? Como que tá me tirando, mano? E aí eu perguntei, aí eu expliquei para ele, olha, é o que você pensa dele, o que você acha dele. Aí ele disse, para mim ele deu um chute, né? Para mim ele é tudo. E realmente ele disse uma grande verdade, né? Em João 1,3, a palavra de Deus diz ali que ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá registrado, então ele é o Criador. Porque lá no João capítulo 1, também no versículo 1, fala, né? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então ele deu uma grande resposta, né? Ele é tudo. Ele estava na criação. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, era ele estando em ação, a palavra em ação. Haja luz e houve luz, haja terra e houve terra. E o versículo 22, que foi o começo do nosso texto lido, né? Ele diz assim, pois eu tenho prazer na lei de Deus. Aliás, eu estou lendo o versículo 22 do capítulo 7. Capítulo 8, versículo 22. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. O que Paulo está querendo dizer, e o autor dessa tradução que eu estou usando, que é a King James, ele força muito aqui com as palavras muito aprofundada do nosso português. Nosso português é muito rico, né? E ele faz umas colocações aqui que você vai perceber que a sua Bíblia está totalmente diferente, né? Mas essa é uma forma da gente estar vendo uma tradução, vendo outra, e assim tirando as nossas conclusões, e assim aprendendo, né? A gente aprende muito usando várias concordâncias, ou várias concordâncias, várias traduções, né? Várias versões que nós hoje temos ao nosso alcance, de graça, né? Nós temos aí o aplicativo YouVersion, que é uma maravilha. Você tem várias versões em português e várias mesmo em outros idiomas. Chinês, polonês, russo, e aí paquistanês,
do Paquistão, né? Do Vietnã, o idioma do Vietnã e tudo, né? Então tem muita coisa, tem muitos idiomas ao nosso dispor. É só queremos fazer uso e assim estar aprendendo mais e também saber falar, né? Outros idiomas, né? Mas então, Paulo diz porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. É interessante que essa colocação que ele fala de uma forma muito profética aqui. Ele fala das dores que nós estamos sofrendo e que vamos sofrer, né? Vai vir muitas dores, né? Está dizendo que vai vir muitas dores. Não pense que seguir a Cristo é um mar de rosas, não. Sempre tem as dores, né? Quantas dores nós já passamos? Eu posso enumerar algumas, mas de todas ele me livrou, de todas ele me deu o alívio, de todas ele esteve comigo nelas. E é interessante que a dor maior vai ser aquela em que você vai ter que lembrar. Já pensou? Você lembrar de certos parentes que foram deixados para trás, parentes que não quiseram saber de Jesus e ficaram para trás. Vai ser uma dor terrível, né? Parentes, familiar, chegado, próximo, muito próximo, né? Pode ser até um filho, pode ser até uma tia, né? Um tio, um irmão, né? E então vai ser uma situação muito deprimente, muito dolorosa, né? Sofre as dores de parto até agora. E essa dor que nós estamos sofrendo agora, ela vai passar, né? Ela vai ter um fim. Ela vai ter um fim. Interessante, né? Ela vai ter um fim. É interessante que esse fim se dá quando Jesus voltar. Jesus vai voltar e vai tirar você dessa dor, né? Vai te dar alento e vai transformar esse corpo seu, cheio de dor aqui, dor ali, em um corpo que não vai sentir mais dor. Já pensou? Um corpo glorioso, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala que nós vamos receber um corpo glorioso, igual ao do Senhor, quando ele fala no grão que se planta e ali nasce uma nova planta, quer dizer, dando profeticamente, dando a ideia, a orientação de que é assim que vai ser, é assim que vai acontecer com o nosso corpo. Essa carcaça vai ficar e vai sair algo como um brotinho, uma muda de uma planta. Já pensou? Seu corpo vai estar que nem o corpo de um bebê, novinho em forma, e ainda por cima, não só a pele que chama a atenção de tão linda que é, porque já imaginou que aparência que vamos ter? Aparência igual a do Senhor Jesus. Jesus é lindo e vamos ser lindos também. Por mais que sejamos feios aqui na terra, nós vamos receber um corpo em que nós vamos ser. Pode se consolar com isso. Você vai receber um corpo que você vai se orgulhar, e assim é que você não está se orgulhando do seu. Eu me orgulho do meu. Eu olho para mim e vejo quanta diferença, mas eu sei que essa diferença é a realidade que é minha agora e eu fico feliz com ela, eu sou feliz com ela. Quando eu olho no espelho, eu falo, pô, eu sou bonito, né? É uma forma de eu não me desvalorizar, de eu me apreciar, de eu me entender, ter aquele sentimento, né, de que melhores coisas virão, estão por vir, né, para este corpo. E aí o versículo 23, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas eu vejo outra lei. Aliás, novamente eu estou aqui no versículo, no capítulo 7. Então, capítulo 8, versículo 23,
E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Né? É o complemento daquilo que, ou melhor, a autenticação daquilo que eu já estava dizendo, né? A redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo nesse versículo, não só a terra geme, né? Quanto sofrimento a terra tem, né? Quantos engajamentos, quantos grupos engajados para tentar salvar a terra, tentar fazer um cordão de isolamento para dar uma proteção maior para a terra, dar uma solução para situações que acarreta sofrimento à terra, né? Eu estava pensando quando eu era garoto, né? Eu olhava para as montanhas, eu via as montanhas parecendo deserto, e puxa vida, tudo isso porque o homem foi lá desmatar, fez desmatamento ali, e aí a chuva bate e lava tudo, tudo é lavado, né? Aqueles detritos são trazidos através da enchente para o lugar baixo, para o vale. O vale a terra está fértil, mas lá nas montanhas não. É o sofrimento da terra, né? É o sofrimento acarretado, o sofrimento imposto sobre a terra. Mas isso vai acabar, né? Haverá novos céus e nova terra. Essa é a promessa. Então a palavra está dizendo que e não só ela, a terra, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, ou melhor, que estamos cheios de Deus, que estamos tomados da unção do Espírito, nós também estamos nesse gemido, sentindo a dor que esse mundo velho impõe sobre nós, né? Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus, né? Nosso corpo que vai ser igual ao do Senhor. E o versículo 4 diz que nós vamos chegar àquele momento da confirmação. Nós vamos poder dizer, realmente era verdade. A salvação começou ali e tudo que nós experimentamos do pacote salvação não é nada diante do que eu estou vivendo agora. Não é nada diante daquilo que o Senhor, como que abrindo as cortinas, abrindo a janela, me mostra agora. A salvação, nós somos salvos. Porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Como eu vou esperar por aquilo que eu estou vendo, né? A graça está em esperar aquilo que eu não vejo. Por isso que a palavra de Deus, falando lá em Hebreus 11:1, fala que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Tem muito a ver com a esperança. Eu me empolgo com os fatos que eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer pela fé que eu tenho, né? Então por isso que Paulo, ele diz, né? Porque somos salvos. Meu irmão, mais uma vez eu pergunto, você está salvo em Jesus? Você é um desses que pode dizer com toda certeza, eu estou salvo. Eu sou um servo. Eu sou uma nova criatura. E o versículo 25 fala assim, mas se esperamos o que vemos, então com paciência o aguardamos. Mas se esperamos o que não vemos, mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. Oh, palavrinha difícil, né? Paciência. Muitas das vezes perde muito por não ter tido paciência. Que Deus te ajude a ter fé e que você possa fazer como os discípulos.
Senhor, aumenta-nos a fé, para que você tenha paciência para esperar, crendo de todo o coração que a vinda dele está próxima, a vinda dele para te levar, para te tirar desse lugar de dor. Em nome de Jesus. Amém.